O Internacional sai de Assunção, no Paraguai, vivo na Copa Sul-Americana. Não conseguiu vencer, saiu atrás com um pênalti bem mandrake para a equipe do Guairenha, mas buscou o empate, jogou melhor e poderia ter virado. Aqui no Diário do Inter KTO, desta quinta-feira, 5 de maio de 2022, a gente repercute o empate do Inter no Defensores del Chaco. Guairenha 1, Internacional também 1. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e falar sobre o empate colorado 1-1 contra o Guairenha na Copa Sul-Americana lá no estádio Defensores del Chaco. Uma partida onde o Mano Menezes colocou em campo aquele time que a gente já projetava desde ontem no Diário do Inter KTO. Maurício começa jogando, Rodrigo Dourado no banco de reservas. E ele não opta pelos dois volantes, Gabriel e Rodrigo Dourado. Isso porque, na visão do Internacional, o Guairenha seria um time que muito mais se retrancaria do que tentaria esboçar algum tipo de controle sobre o Internacional. E essa análise, ela estava acertada, ela foi verdadeira. De fato, o Guairenha só se colocou atrás da linha da bola e especulou nos erros do Internacional as tentativas de esboçar algum ataque. O Inter começou melhor do que o Guairenha, produzia com uma mudança. Wanderson pelo lado direito do ataque e Maurício pelo lado esquerdo do ataque. O Inter tinha o controle total da partida, só que criava pouco, não conseguiu finalizar muito ao gol do Escobar. Até teve algumas chances ali, o Wanderson principalmente tendo jogadas individuais, o alemão em alguns momentos conseguiu algumas finalizações sem muito perigo, mas o Internacional careceu de criação. E aí tem o lance que determina o rumo da partida. E é um erro do árbitro da partida, o Christian Garay, chileno, que marcou um pênalti inexistente do Bruno Mendes em cima do Villagra. O Inter se colocando no campo de ataque, o Inter empurrando o Guairenha contra o seu campo, perdeu a bola e houve um lançamento muito bom, um lançamento rápido da equipe do Guairenha nas costas da defesa. O Villagra, que era o atacante do Guairenha, ele saiu uns 3, 4 metros à frente do Bruno Mendes. E o Bruno Mendes buscou na velocidade. Teve um poder de recuperação para chegar junto com ele na bola. E aí os dois se enroscaram, mas foi muito mais o cara do Guairenha que segurou no braço do Bruno Mendes e caiu, do que o Bruno Mendes puxou o jogador do Guairenha. Mas a arbitragem foi lá e marcou um pênalti que, na minha visão, foi inexistente. O Otazio bate e faz o gol que abre o placar lá no estádio Defensores del Chaco, que tinha condições absolutamente neutras. Gramado bom, sem torcida. O Guairenha teve tantos torcedores quanto o Internacional. Um clima de estádio neutro lá em Assunção. Depois do gol, o Internacional sentiu. E a grande verdade é que o Inter não conseguiu criar grandes chances ao longo da primeira etapa. Não conseguiu produzir mais ao longo da primeira etapa. O Mano inverte novamente, bota o Maurício pelo lado direito, o Wanderson pelo lado esquerdo. O Maurício não faz um bom jogo, o Wanderson começou a ficar preso e o Inter vai para o intervalo de jogo com um cenário preocupante, perdendo o jogo e precisando de soluções ofensivas para pelo menos empatar ou para equilibrar as ações da partida. E aí, no intervalo de partida, o Mano mexe. Ele tira o Maurício e coloca o David. E ele tira o Gabriel e coloca o Rodrigo Dourado. E o que a gente vê a partir daí é uma mudança tática. O Mano Menezes coloca dois atacantes, o alemão e o David flutuando. O David não tinha posição. O David circulava por todos os lados do ataque do Internacional. E não tinha um ponta direita fixo. O Wanderson ficou como um ponta esquerda cravado, indo para cima do lateral e se apostou muito no jogo por ali, com o Depena, com o Wanderson e com o René, em triangulações, com o David dando apoio. Em alguns momentos se explorava o lado direito com o Edenilson e com o Bustos principalmente. E é pelo lado direito que sai o gol. Uma jogada do David, tá? Que vai à linha de fundo com liberdade e consegue fazer o cruzamento. O cruzamento ele não tem a finalização. A zaga do Guairenha corta. E aí
o Mano Menezes tendo papel importante no empate, porque o Dourado sobe a marcação, ganha pelo alto e entrega a bola para o Depena, que reconstrói a jogada aí pelo lado esquerdo. O Depena serve, o René, que vai até a linha de fundo, cruza para trás e o Wanderson de chapa faz o gol de empate. O Wanderson, que vinha sendo a grande solução ofensiva do Internacional ao longo de toda a partida. O Inter empata o jogo e cresce, e tem a oportunidade de virar, principalmente porque no lance seguinte ao gol, o David é lançado em profundidade pelo Edenilson, um passe maravilhoso do Edenilson, que é deixar o David cara a cara com o goleiro. E o Roel Jiménez, lateral esquerdo do Guairenha, faz a falta em cima do David, impedido que ele fosse pro gol. E a arbitragem expulsa o Roel Jiménez, deixando o Internacional, além do empate, com um jogador a mais e grandes possibilidades de atacar, de fazer o gol. Já no lance dessa falta, o Depena cobra, a bola bate na barreira, ela sobra pro Bustos, que obriga o goleiro a fazer uma grande defesa. O Dourado teve uma grande oportunidade também de fazer o gol da vitória. O David teve uma grande oportunidade de fazer o gol da vitória, mas o Internacional acabou parando no goleiro, Escobar, que fez pelo menos 3 defesas que impediu que o Guairenha perdesse a partida, e aí méritos para o goleiro da equipe paraguaia, que impediu que o Inter tivesse a vitória. O Inter se reconstruiu no segundo tempo, teve uma boa partida, foi superior ao Guairenha, mas por algumas circunstâncias. Um pênalti que não existiu. E ter perdido gols, faltou um pouco também de acabamento ofensivo para o time do Internacional. O Inter acabou não saindo com a vitória. Atuações individuais destacadas. René jogou muito. O René tá jogando muito. Ele deu assistência pro gol do Wanderson, ele foi uma sustentação pelo lado esquerdo, tanto do ponto de vista defensivo, como do ponto de vista ofensivo, chegando muito forte. O Wanderson é a principal peça ofensiva do Internacional no momento, e isso é indiscutível. O Depena dando a sustentação, dando a articulação. O Depena é um facilitador de jogadas. A bola passa por ele e a jogada se clareia. Ele consegue dar continuidade aos lances. O Edenilson teve um pouco apagado no primeiro tempo, no segundo cresceu um pouco de produção. O Alexandre Alemão brigou, não fez uma partida brilhante, mas brigou como sempre. O David entrou e deu algumas soluções ofensivas. Esses os nomes que mais me chamaram a atenção do Internacional. Bruno Mendes e Mercado, achei que foram bem. O Bruno Mendes cometeu o pênalti que não existiu, ia fazendo uma bela jogada de recuperação. O Inter, no geral, jogou bem e empatou por uma circunstância. O resultado desse empate é que o Inter tem a faca e o queijo na mão para se classificar na Copa Sul-Americana. 2 jogos em casa, contra o Independiente Medellín e contra o 9 de outubro. Se vencer os 2, dificilmente está fora da próxima fase da Sul-Americana. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu não me dei bem na KTO. Eu joguei na vitória do Internacional no primeiro tempo e no fim do jogo. Perdeu o primeiro tempo e empatou o jogo. E apostei também que o Inter faria 3 ou mais gols. Não deu certo. Tu é o bom? Tu ia acertar? Então joga lá, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!